a diversidade, né? E aqui a diversidade racial, socioeconômica e geográfica desses talentos se torna ainda mais importante, né? Acho que para que a gente consiga desenhar melhores soluções para os complexos desafios que a gente enfrenta, a gente precisa de mais liderança, e liderança mais diversa com a cara do Brasil, né? Conversando sobre isso, a gente viu um grande desafio, que era a questão de informação, né? E aí, quando eu falo de informação, acho que tem duas dimensões, talvez. A primeira dimensão é saber que oportunidades existem, né? Enfim, como é que funcionam os processos seletivos no exterior, que opções de financiamento são ofertadas, se eu quiser me inscrever, o que eu preciso fazer. E uma outra dimensão, acho que é a dimensão do acreditar, né? O acreditar que é possível. E aí, nesse sentido, a gente organizou o Encontro Alcance, né, para trazer informações relevantes para todos e para todas que estão nos assistindo, e também para trazer os exemplos, né, as conexões com ex-alunos, aqui no caso do MIT, que têm histórias muito incríveis de vida para compartilhar e que vão poder trazer um repertório, né, legal para vocês poderem se inspirar também. Ontem, na sessão de educação, uma das mensagens-chave que ficou foi a importância de se cercar, né, de pessoas legais que apoiam você nesse processo, né? E acho que com o grupo que a gente tem aqui, de representantes das universidades e ex-alunos, a ideia é que vocês possam se cercar dessas pessoas, tirar dúvidas, se conectar e se aproximar. Então, eu não vou me estender muito aqui, eu quero passar a palavra agora para a nossa supermoderadora, Rosa Belli Coelho, que é diretora e gestora do MIST Brasil. Rosa, é contigo. Olá, todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Léo. Obrigada à Fundação Lehman. É muito bom estar aqui com vocês. E a gente vai falar um pouquinho agora. Eu estou no MIT Brasil já há 7 anos e a gente eu faço a gestão como... sou diretora gestora, mas aí eu vou apresentar rapidinho quem são as pessoas que estão aqui conosco, né? E depois eu vou falar um pouquinho do que vai ser a agenda do nosso encontro e algumas regrinhas básicas. E a ideia tem uma coisinha que eu preciso falar antes de apresentar os nossos queridos participantes, que a gente agora vai ver o vídeo de introdução ao evento Alcance, que vai ser passado para todo mundo. Obrigada. Ei, você de todo o Brasil, do Macapá ao Paraná, de Fernandópolis a Florianópolis, sabe essa inquietude que te acorda todos os dias? É como se fosse uma voz que está sempre lá, te empurrando para frente e teus sonhos lá para o alto. Às vezes tão alto que você acha que não vai alcançar. Mas acredite, sua vontade e persistência vão te levar muito longe. Até a outros países, para aprender com o passado a construir o futuro. É preciso ser muito corajoso para sair da zona de conforto. Mas só assim você pode superar desafios, quebrar barreiras, atravessar fronteiras, para encontrar gente inquieta, assim como você. A gente sabe que você acorda todos os dias com vontade de mudar o mundo. E é percorrendo ele que é possível alcançar seus sonhos. Nós estamos agora de volta do vídeo. Queria muito falar, então, muito rapidamente,
uma biografia rápida de quem vai participar aqui com a gente, né? Temos 3 ex-alunos do MIT, a Carol Rosendo, que ela trabalha na interseção entre tecnologia, design e mídia, teve o diploma do mestrado no MIT Media Lab, e agora ela está trabalha em Seattle, ajudando a prototipar experiências com a nova geração de dispositivos interativos no time de design de dispositivos da Amazon. Iago Bogsut é um mestre em estudos comparativos de mídia pelo MIT, bacharel em estudos de mídia pela Universidade do Oregon. Ele atuou durante o mestrado no MIT como pesquisador assistente do Global Media Technologies and Culture Lab, e agora está fazendo o estágio como analista júnior em políticas públicas na União de Telecomunicações Internacionais da ONU para Tecnologias da Informação e Comunicação, pesquisando a implementação do 5G e desenvolvimento de infraestruturas de mídia. O Ivo Rosa Montenegro, ele fez o doutorado dele em Engenharia Geotécnica pelo MIT, é engenheiro civil pela Universidade de Brasília. Sua pesquisa de doutorado focou em vários fluxo multifásico, meios porósitos deformáveis, principalmente a aplicação de problemas de movimentações sazonais de solo, e durante o período do doutorado esteve bastante envolvido com todas as atividades relacionadas à presença do Brasil no MIT, e trabalha atualmente em pesquisa e desenvolvimento da ABI, em projetos voltados ao uso de métodos analíticos avançados. E o nosso professor, Faculty Director do MIT Brasil, ele é diretor-professor do MIT Brasil, professor Dr. Bradley Olsen, ele é pesquisador titular no Departamento de Engenharia Química do MIT, ele fez o bacharelado na Engenharia Química do MIT e o doutorado na Universidade da Califórnia, Berkeley, também em Engenharia Química, e ele se tornou docente no MIT ao final de 2009, é uma pessoa que tem sido um super campeão do Brasil dentro do MIT, ele já publicou mais de 145 artigos, tem 6 patentes, orientou 54 doutorados e pós-doutorados, ele é fluente em português e serve no painel de Química do Instituto Serrapilheira, e é uma pessoa assim, que tem ajudado bastante a gente a avançar as questões do Brasil dentro do MIT. Então, ao falar um pouquinho de quem são as pessoas, eu queria muito rapidamente falar como que vai ser dividido o nosso tempo. A gente tem 1h30, parte desse tempo, diria 1/3, vai ser agora a gente conversando com o professor Brad, aí a gente vai ter um momento de pausa para perguntas, algumas perguntas. Num segundo momento, a gente vai conversar com os panelistas, que são os alunos, que vão poder, ex-alunos, na verdade, eles se formaram, vão poder dividir um pouquinho da experiência deles, desde o momento de candidatura, o período no MIT, para vocês terem um pouquinho mais de contexto e poderem daí sim também mandar as perguntas de vocês logo depois desse segundo bloco. E aí um bloco de fechamento, quando a gente vai falar um pouco das bolsas que existem, né, na verdade da bolsa da Fundação Lehman, que tem ajudado a gente bastante a trazer mais brasileiros diversos, que é o foco. A gente quer ampliar a diversidade dos brasileiros no MIT. E antes de também começar o segundo bloco, na verdade o bloco com o professor Olsen, eu queria falar aqui como fazer perguntas através do live no Facebook, nos comentários. Pode mandar para a gente que vai chegar até a mim. E o evento vai estar gravado para sempre, então quem não conseguiu assistir ou quem só assistiu parte, pode voltar para assistir, e a gente vai deixar um contato para vocês, se tiverem dúvidas depois do evento, mandarem e-mails para a gente. Então, não se preocupem, vai ficar gravado e vocês vão ter nosso contato também. Antes de ainda conversar com o professor Brad, a gente vai mostrar um vídeo muito rapidinho para dar um gostinho do que é o MIT. Então, deixa eu só fazer aqui a tecnologia, tomara que funcione. Ok. Quase lá. No MIT, nós vemos o mundo um pouco diferente do que a maior parte das pessoas.
Talvez seja a nossa necessidade de olhar além do óbvio ou a nossa insatisfação com o status quo. Talvez a gente só esteja obcecado em fazer outras perguntas, em resolver outros problemas. Qualquer que seja o caso, nós acreditamos que não há nada no mundo que não possa ser melhorado, tornado mais forte, mais limpo, mais rápido, mais inteligente, a favor e em defesa da vida, que melhore a vida. Então, nós descobrimos Teach, Ponder and Manage. Ensine, pondere e gerencie. Desenhar e explorar. Inventamos, inovamos, criamos e curamos. Aplicamos ciência e moldamos o futuro. Porque nós avançamos porque exploramos. É isso o que torna o mundo melhor. É o que nos torna o MIT. Ciência melhor, vida melhor, planeta melhor, soluções melhores. Um mundo melhor. Campanha por um mundo melhor. Ok. Então, a gente vai falar um pouquinho do... como que eu posso dizer? Falar um pouquinho do que a gente precisa para descobrir o que são as escolas, os departamentos do MIT, né, e ouvir um pouquinho mais do que é o detalhe. Eu acho que assim, o detalhe de falar o que é estudar, se candidatar para fazer o MIT, o que é o GRE, quais as escolas, a informação básica sobre processo de admissão, ela é importante sim, tanto que a gente, com a ajuda do Iago, a gente montou um guia em português que descreve todas essas informações, e aí fica mais fácil da gente passar um pouco dessa parte que é mais descritiva do que é o processo seletivo, que não muda de universidade para universidade tanto assim, nem dentro da universidade do MIT, claro que cada departamento às vezes tem alguma coisinha que pede diferente, mas de um modo geral é um caminho bastante similar, né? Vai ter que fazer os testes, vai ter que ter carta de recomendação, carta de apresentação, a taxa de candidatura, enfim, tem os calendários, e nesse documento que a gente vai dividir, vai mandar para todo mundo que participou e que tiver interesse, depois que vocês preencherem uma avaliação da própria fundação, junto com vocês respondendo essa avaliação, vocês vão receber esse guia completo. Então, assim, a gente não vai ficar muito no detalhe do como fazer GRE, etc. A gente já vai passar direto para conversar com quem participou e quem participa do MIT. A ideia esse evento é importante para a gente dentro do MIT Brasil, porque a gente quer ampliar o número de brasileiros dentro do MIT, e a gente tem essa parceria já de há quase 5 anos com a Fundação Lehman, com as Lehman Fellowships. Então, a gente está muito animado de poder ter mais brasileiros aqui com a gente. Eu queria muito começar a conversa com o professor Olsen, e queria perguntar, assim, quais são as características que os departamentos e as escolas do MIT que eles tendem a procurar ou olhar quando estão recrutando alunos internacionais para o nível da pós-graduação? O que está sendo procurado? Olá, Rosa, boa tarde e obrigado para o Leo e a Fundação Lehman também por essa oportunidade. Para responder a sua pergunta, eu acho que cada departamento, cada escola busca candidatos com excelência no campo intelectual próprio dessa escola, ou seja, desse departamento. Por exemplo, a escola de negócios, elas buscam líderes na prática de negócios, no mercado. Pessoal com muita experiência, com certeza com as notas boas, mas
principalmente com a experiência, com a liderança, com a gerência de negócios no mercado. Na escola de engenharia, eles buscam pessoas muito destacadas na área de engenharia, com experiência no desenho das coisas, na criação das coisas em cada campo. E as outras escolas é igual. A critério principal é essa excelência no campo intelectual do departamento ou da escola. Perfeito. E na sua experiência de já tentar criar esses laços e ter recebido alunos, né, da pós na sua escola, enfim, o que você tem visto do potencial e como que a gente pode aumentar o número de brasileiros indo para o MIT? Quais são as suas dicas? Com certeza, os alunos do Brasil têm bastante potencial. Não falta nenhuma coisa de potencial. Mas as regras de ingresso do MIT e de fazer a aplicação são um pouco diferentes. E acho que aprender as regras mais cedo para preparar-se para fazer a aplicação é muito importante. E às vezes requer alguns anos de preparação, não de preparação das cartas, né, mas para preparar-se com o treinamento próprio, para aproveitar a educação no MIT. Por exemplo, cada departamento tem algumas disciplinas obrigatórias para ingressar no MIT. Tem que garantir que você já fez todas essas disciplinas obrigatórias. Também, cartas de recomendação são muito importantes, especialmente por alunos internacionais. Os docentes do MIT, eles estão buscando alguma descrição do candidato para falar sobre os talentos, sobre as habilidades, sobre as coisas de excelência, de destacação, coisas únicas sobre esse candidato. Por isso, você requer cartas de recomendação de pessoas confiáveis, de pessoas que conhecem você muito bem e dá uma ajuda se as pessoas têm uma reputação internacional também. Porque os americanos, às vezes, eles não conhecem os brasileiros em algumas instituições. Então, ajuda muito a identificar as pessoas que já têm uma reputação internacional para recomendar você para um instituto estrangeiro. Essas cartas são mais reconhecidas. Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, especialmente quando a gente vê que, para a gente conseguir que os professores do MIT entendam essa recomendação como uma recomendação que eles, né, tomam de fato, né? Dizer, sim, eu conheço esse pesquisador brasileiro, se esse pesquisador, essa pesquisadora escreveu essa carta dizendo que esse aluno ou aluna né, cabe no MIT, tem o perfil MIT, eu já disse de cara, vou olhar para esse aluno com olhos de quem realmente está considerando de uma forma séria. E falando um pouco, continuando um pouco nessa questão, não só da aceitação desses alunos pelos professores do MIT, que é crucial para os cursos de pós-graduação, mais nas áreas de ciência e outras, né, imagino das humanas também. Imagino que a escola de governo e de negócios ela seja um pouco diferente, porque não precisa tanto, acho que os MBAs muito mais assim, testes, claro que tem as cartas de pessoais, né, mas não é tanto uma carta de recomendação que talvez faça diferença, é mais o currículo vitae e tal, mas nas áreas onde essa carta de recomendação ela vai fazer uma grande diferença. Quando você para pensar o que o aluno do MIT do Brasil precisa fazer ao encontrar esses professores no Brasil que tem essa conexão já internacional? De verdade, eu acho que essas cartas são importantes em qualquer departamento, qualquer escola. Mas
o sabor dessa carta muda um pouco. Na escola de negócios, talvez seja escrita por chefe do seu departamento numa empresa. Mas nos departamentos da ciência e da engenharia, normalmente eles são escritos pelos professores da sua graduação. É bom encontrar uma pessoa quem conhece você muito bem, quem acha você muito único, né? Muito excepcional, por falta de uma palavra melhor. Essa pessoa tem que escrever uma carta no nível que se destaca até os últimos percentos da qualidade. Esse é mais ou menos o padrão do MIT. Então, você tem que mostrar para essas pessoas os seus talentos e eles têm que falar sobre esses talentos. Há vários, né? Nos negócios, você pode, por exemplo, implementar um programa novo de organização, de reduzir os custos, ou seja, de eficiência na empresa, ou na ciência e na engenharia. Você já fez um projeto, você criou um dispositivo biomédico, ou seja, você criou um app no celular para fazer uma coisa com valor social. Todas essas coisas se destacam. Mas tem que identificar essas pessoas que conhecem bem as suas habilidades. E eles podem falar sobre essas habilidades com uma palavra mais específica, mais gráfica, para identificar exatamente o que é muito especial sobre você e porque você é nesse nível muito competitivo. Perfeito. Falando um pouquinho das oportunidades de bolsa, para além da bolsa da Lehman Fellowship, como que funciona mesmo dentro de, talvez você queira falar especificamente da escola de engenharia, que é onde você está mais conectado, mas de forma geral, como funcionam essas bolsas no MIT? De verdade, não há nenhuma forma geral. Depende da escola. Nas escolas da engenharia e da ciência, a maioria dos alunos, provavelmente 99%, do doutorado, pelo menos, eles recebem bolsa do doutorado. Essa bolsa é pagada pelo governo americano, porque os professores eles têm que atrair projetos na universidade. Esse projeto é um sistema muito diferente do que o Brasil, mas nos Estados Unidos, esse projeto paga a bolsa do aluno que trabalha no projeto. Então, o professor gerente do laboratório paga bolsa para cada aluno na ciência e na engenharia. Então, eu pago bolsa para todos os meus alunos. No Media Lab, Iago provavelmente pode falar um pouco, mas acho que é mais ou menos igual no Media Lab. Tem bastante bolsa. Mas na escola de negócios, eles principalmente têm bolsa Lehman, tem pouco outros bolsas. A maioria dos alunos, eles pagam a mensalidade da bolsa própria deles. E na outra escola, nas humanidades, também não tem muito bolsa. Mas tem uma oportunidade também para ganhar bolsa por atividades de ensinar. Né? Porque nós usamos bastante no MIT essa coisa TA. E TA é um aluno de pós que ajuda com uma disciplina. Mas aqui essa é uma posição com salário. E o salário leva a forma de uma bolsa para o aluno para pagar mensalidade, um pouco salário para alojamento, coisas como isso. Essa bolsa é um nível igual à bolsa do governo pagado por projeto. Então, cada um recebe igual TA e também bolsista pesquisador. Essa é outra oportunidade grande. Então, assim, varia. Quando a gente fala dessa variação também, né, que você fala que as bolsas de doutorado,
que normalmente os doutorandos, as pessoas que vão para MIT fazer o doutorado, 90% delas teriam bolsas já atreladas aos doutorados, então ela não precisaria ter bolsa de fora. Mais de 90%. Mais de 90%. Tá, então, aí o mestrado é onde fica o calcanhar de Aquiles, a questão de como as pessoas conseguem bolsas, mas tem essas outras opções, que então são assistente de ensino, que é o teaching assistant, né? A pessoa pode trabalhar para pagar, né? Fica com uma bolsa, faz o mestrado, mas também trabalha, e outras bolsas, enfim, no final das contas a gente pode conversar depois com os alunos, porque cada um tem uma história também que pode ajudar a gente a falar. Mas também essa coisa de mestrado e doutorado é uma coisa diferente também, entre o sistema no MIT e o sistema do Brasil. Porque no MIT, a maioria dos departamentos, eles não aceitam muitos mestrados. Por exemplo, no meu departamento de Engenharia Química, nós temos 85% doutorados e só 15% mestrados. E ciência dos materiais, engenharia nuclear, eu acho que são mais ou menos iguais. Também bioengenharia, é igual. Engenharia mecânica tem mais mestrados. Eles têm um programa grande de mestrados, também ciência de computação tem um programa grande de mestrados. E, com certeza, a escola de negócios é quase só mestrados. Mas a maioria desses departamentos, eles aceitam normalmente doutorados. E é possível candidatar-se por doutorado sem mestrado. Esse é um ponto muito importante. A maioria dos departamentos aceitam doutorado sem mestrado. Eles preferem, de verdade. Eles querem dar todo o ensinamento para você, depois de graduação, eles não valem muito mestrado na maioria desses departamentos. Certo, entendi. Então, a questão mesmo da questão das bolsas de mestrado acaba sendo que, como já está mais, o peso está maior para o interesse de ter um doutorando ou uma doutoranda, né? Por isso que essas bolsas elas são mais escassas no mestrado, e o que a gente tem da bolsa da Fundação Lehman, né, prioritariamente para alunos que vão fazer mestrado no MIT, justamente para tentar meio que, né, contrabalançar aí. Mas existem casos de mestrandos com bolsa, e aí a gente vai ouvir um pouquinho mais tarde da Carol e do Iago. Mas eu queria, ainda conversando com você, Brad, quais são os erros mais comuns que estudantes internacionais cometem durante o processo de candidatura à pós-graduação no MIT? O que você tem visto aí na sua experiência? Acho que a falta de conhecimento do processo talvez seja o erro mais comum. Eles, por exemplo, submetem uma carta de recomendação muito curta, não dá uma impressão boa para o comitê que faz a avaliação, ou às vezes eles perdem o dado de submissão do pacote. Isso é muito grave aqui. Nós não permitimos nem um minuto de demora na submissão, por causa de igualdade para todos. Temos essa finalidade e depois não tem nenhuma oportunidade. E, com certeza, cada ano, há alguns alunos pedindo uma extensão, mas não podemos dar, porque não é justo para os outros, porque todo mundo tem a mesma oportunidade, é a filosofia. Provavelmente, esses são os erros mais comuns. Uhum. Antes de entrar, a gente meio que acabou esse primeiro bloco, mas antes da gente entrar nas perguntas que eu recebi aqui pelo chat, eu queria muito ouvir de você qual a sua mensagem que você daria assim, para os alunos brasileiros, para eles se inspirarem e olharem para o MIT ou outras universidades como possibilidades que eles deveriam correr atrás, porque eles podem, eles e elas podem.
Com certeza, MIT se vê como uma universidade localizada nos Estados Unidos, mas uma universidade mundial. A maioria dos departamentos, eles têm uma porção das posições de pós reservado para os candidatos internacionais. É muito importante entender. Nós queremos candidatos internacionais. E no meu departamento, por exemplo, reservamos uma porção muito grande só para os candidatos internacionais. Então, cada ano, nós fazemos uma busca mundial por esses candidatos, mas você tem que candidatar-se. A maioria dos anos, recebemos 2 candidatos do Brasil, no máximo. Então, fica difícil encontrar um candidato muito bom se poucos candidatar-se. Eu quero encorajar vocês a falar sobre os orientadores, falar sobre as oportunidades no MIT, ou seja, nos Estados Unidos, em outras universidades. Porque aqui tem bastante oportunidade. Você pode fazer, você pode aproveitar, mas tem que candidatar-se. Essa é a primeira etapa. E a nossa universidade e os outros, eles querem candidatos internacionais. Nós temos uma comunidade muito diverso, com pessoal da Ásia, da Europa, da América do Sul. E acho que nós gostamos, nós nos divertimos nessa comunidade muito diversa. Queremos vocês nessa comunidade também. E há bastante apoio para esse tipo de coisa também. Por exemplo, no meu departamento temos um programa, um aluno atual pode te ajudar a escrever a aplicação para o nosso departamento. Você pode encontrar o link no nosso website. Esse é um programa muito legal, eu acho, para dar você a informação, a oportunidade. A MIT está sempre trabalhando para destruir as barreiras, para espalhar mais a informação, para ajudar vocês, para nós diversificarmos um pouco mais. Essa é a nossa filosofia. Perfeito. Agora as perguntas que chegaram aqui. Sobre a carta de recomendação, o que seria uma carta de recomendação ótima em termos de quão longa precisa ser, se a carta de uma pessoa, um professor pesquisador do MIT é mais vantajosa, vindo de uma pessoa dentro do MIT é vantajosa, o que você acha de dica? Eu acho que não é nenhuma carta perfeita. Há vários jeitos, né? Normalmente eles são uma página até 2 páginas, no máximo. Uma página já dá, mas 2 páginas, ok. Americano, nas cartas de recomendação, é um pouco emocional. Essa é a reputação dos americanos, né? Nós falamos, essa pessoa é tal excelente, é estrela, tal brilhante, não há nenhuma estrela no céu como essa estrela, né? Coisa como isso, muito, muito emocionante nas cartas de recomendação. Os ingleses, eles não falam nenhum isso. Então, os ingleses têm um pouco de problema na candidatura, porque as cartas de recomendação são, nós falamos em inglês muito mais secas, né? Muito secas. Esse candidato fez alguma coisa interessante. Não dá, né? Mas um pouco mais emocionante dá certo, né? Porque se você tem esse talento muito destacado, o escritor deve ter alguma admiração para você. Muita admiração, né? Então, eles têm que mostrar na carta. E eu acho que, normalmente, as pessoas no Brasil que já têm uma experiência com o sistema americano, eles sabem disso. Então, esses professores que, por exemplo, eles fizeram um pós-doutorado nos Estados Unidos, provavelmente eles têm um pouco de experiência com esse sistema. Dá para falar com eles sobre essa experiência, e eles provavelmente têm uma habilidade de ajudar com essas cartas um pouco melhor.
Ótimo. Então, a gente tem outras perguntas aqui, como o que seriam considerados bons diferenciais no currículo na hora de se candidatar a um mestrado ou um doutorado? Vai depender de cada uma das escolas, mas no caso no seu caso, Brad, como engenharia em geral? Em cada escola há duas coisas muito importantes. A primeira coisa é as notas. Com certeza, todo mundo dá uma olhada nas notas, né? Porque ainda é um programa acadêmico. Então, você tem que fazer disciplinas no MIT, tem que ter essa história de notas boas. E outra coisa é a experiência no seu campo. Por exemplo, por engenheiro, por cientista, tem que ter alguma experiência com um projeto de pesquisa, normalmente. E até as publicações em revistas são pontos muito bons para você. Na escola de negócios, é a experiência em gerenciar uma empresa. Uhum. Por exemplo, você é empreendedor. Tem experiência, mesmo que você falhou, não faz mal. Você tem essa experiência, você aprendeu alguma coisa. Então, dá para mostrar essa experiência, seja na pesquisa, seja na empresa, seja na outra coisa relevante para o seu campo intelectual. Mas é a avaliação das notas e da experiência, que é a coisa principal do currículo. Perfeito. Brad, muito obrigada. Você fica com a gente também, porque logo depois agora do nosso próximo bloco com os panelistas, a gente volta a falar um pouco das bolsas e vai ser muito legal ter você aqui conosco. Tá. Agora a gente passa então para o nosso próximo momento do encontro e a gente está aqui então com os nossos 3 fantásticos ex-alunos, a Carol, o Iago e Ivo. Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu queria muito que vocês 3, a gente tem 10 minutos para passar a mesma pergunta para vocês 3. Eu queria que vocês fossem bem sucintos, falando para a gente a história de vida de vocês e como vocês chegaram ao MIT. Quem começa? Carol, começa. Bom, Oi, primeiro de tudo, eu sou a Carol. Obrigado por me chamarem. Eu vim de uma família de nordestinos que vieram para São Paulo buscar uma vida melhor, como é uma história muito comum, né, no Brasil. E eram pessoas muito... Minha família é uma família muito grande, de pessoas simples, e eu e minha irmã fomos as primeiras a entrar numa universidade. Então, foi um pouco difícil para mim encontrar aquele apoio dentro da família para me guiar aonde chegar, né? A como chegar numa universidade. Inclusive, a minha família não acreditava muito que era possível, tinha aquela história de que pobre não entra em universidade e tal, né? Então, para mim, demorou um pouco para entrar no MIT em comparação com outras pessoas que talvez tivessem um background um pouco mais de facilidade a ter essa entrada na cultura e na universidade. A maioria das pessoas que estudaram comigo eram mais ou menos 5 anos mais novas do que eu, 5 ou 10 anos mais novas, né? Entraram direto da universidade. No meu caso, primeiro eu fiz a graduação na USP em editoração, em comunicação, na Universidade de São Paulo. Depois disso, eu precisava me manter. Então, eu estava mais preocupada em trabalhar do que em fazer uma pós. Comecei a trabalhar, aos poucos fui entrando na área de news media, né, no mercado editorial jornalístico do Brasil. Trabalhei para o Estadão, Editora Abril. E conforme eu fui trabalhando, eu senti essa vontade de voltar a estudar. Então, eu fui fazer uma segunda graduação na USP, em design dessa vez, e o meu interesse agora era em começar a trabalhar com objetos mais físicos, porque eu estava trabalhando bastante com digital, né, com infografia e visualização de dados nos jornais. Bom, não quero me estender demais, mas enfim, meu caminho para o Media Lab foi ao mesmo tempo planejado e não planejado. Eu estava planejando fazer algo no exterior, eu não tinha um plano exato,
mas o que eu fiz foi procurar seguir o meu instinto das coisas que eu realmente queria fazer, que eu me interessava, em que eu era especialista. E a partir daí as oportunidades começaram a surgir. Então, uma das oportunidades foi a maratona, o hackathon, que aconteceu em 2014, de que eu participei, o meu grupo foi vencedor. E esse hackathon foi com a Natura e o MIT Media Lab. Então, eles estavam lá buscando alunos, buscando pessoas que pudessem ser alunos lá. Então, eu nem sabia disso, né? Mas era a ideia. Então, por ser vencedor, o meu prêmio foi ao Media Lab por 4 meses. E aí eu passei a conhecer os professores e me candidatei ao mestrado lá. Mas eu queria fazer alguma coisa fora do Brasil, já conhecia o MIT, mas, sinceramente, não achava que ia ser aceita. Felizmente, por ter ido atrás, né, de buscar o que eu queria fazer no futuro e não me contentar com o trabalho que eu já tinha, que era um trabalho bom, fixo, com possibilidade de carreira, de ganhar dinheiro, mas eu queria estudar. Então, acho que foi esse o caminho, no meu caso. Maravilha. Iago. Olá a todos, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer à Fundação Lehman e ao programa MIST MIT Brasil por oferecer esse espaço para a gente falar sobre nossas experiências e compartilhar um pouco com as pessoas que estão nos ouvindo que é possível, sim, estar no MIT. Bom, assim como a Carol, eu também venho de uma família simples. Eu nasci em Atibaia, no interior de São Paulo, e cresci grande parte da minha infância mudando de diferentes cidades no interior. Estudei em escola pública durante minha vida toda, e no ensino médio eu tive a oportunidade de mudar de uma escola rural, que eu estudava, para o Centro Paula Souza, na ETEC em Atibaia. E pelo fato de eu ter mudado para uma escola relativamente melhor na região, eu tive acesso a um mundo um pouco diferente do que eu estava acostumado até então. E no final do terceiro ano do ensino médio, eu recebi uma bolsa para fazer um intercâmbio de 1 mês em Portland, Oregon, nos Estados Unidos. E foi a primeira vez na minha vida que eu tive a oportunidade de sair daquela realidade que eu havia crescido e ter contato com o mundo. Eu nunca tinha encontrado ninguém estrangeiro na minha vida, nunca tinha tido acesso a nada que não fosse daquela minha realidade no interior de São Paulo. E quando eu voltei para o Brasil, logo naquela fase bem turbulenta de vestibular, de incertezas, eu falei, nossa, eu preciso voltar, tem mais coisas que eu quero descobrir sobre mim e sobre o que eu posso fazer para o mundo estando fora. Não que eu não gostasse, eu não tivesse sonho de continuar no Brasil. Eu amo o Brasil e eu sempre quis trabalhar com o Brasil de alguma forma, mas eu sentia que eu precisava ir além para conseguir atingir certos objetivos que eu não encontrava aqui. Nesse processo, eu entrei na USP 2 vezes, duas vezes e em 2 programas completamente diferentes. E eu ficava naquela incerteza, isso não é para mim, tem algo mais que eu não vou conseguir encontrar aqui. Depois dessa experiência um pouco frustrante de ter passado pela USP, embora eu tivesse amado a universidade, os professores e o nível de excelência da universidade, eu recebi uma bolsa da Education USA para um programa chamado Oportunidades Acadêmicas para me candidatar para a universidade no exterior. A minha primeira tentativa, eu basicamente fui negado por todas as universidades. Então, passei por aquela fase de decepção total, que foi uma fase horrível na minha vida. Foi provavelmente em 2012, 2013. E nesse processo eu tive que me reconstruir totalmente. Eu tive que pensar, ok, se não der para estudar fora, o que eu vou fazer? Apliquei novamente no próximo ano, dando aula de inglês, tentando prestar vestibular novamente no ano seguinte, só para a Universidade do Oregon. E eu acabei entrando com bolsa integral e uma combinação de outras bolsas e estudei minha graduação fora. Nesse processo de estudar a graduação, chegou no 3º ano, eu falei, nossa, o que eu vou fazer depois? Né? Eu preciso continuar estudando. Eu sentia que eu poderia me formar e continuar trabalhando, mas eu sentia que para a área que eu tinha escolhido a minha graduação, que foi estudos de mídia, eu precisava me especializar mais e mais a fundo, porque é um campo totalmente vasto, com muita coisa acontecendo. E nesse processo eu encontrei o programa de estudos comparativos de mídia no MIT. E ao aplicar para esse programa, eu falei, nossa, esse é o único programa no mundo que eu posso fazer esse tipo de coisa. Então eu comecei a estudar, mas o MIT é uma universidade só para quem estuda engenharia, só para quem estuda ciência, só para quem estuda exatas. E embora eu tivesse uma paixão muito grande por exatas, ciência e engenharia, eu não me considerava bom nisso, eu me considerava muito melhor em humanas, enfim, fazia mais o perfil de um cara mais ciências sociais. E eu decidi aplicar mesmo assim. Apliquei para esse programa, apliquei para outras universidades também, e fui aceito. Então, é claro que talvez
com isso embarca um pouco do privilégio de ter feito graduação no fora, então, assim, as cartas de recomendação, a preparação para o GRE, não precisava fazer o TOEFL pela segunda vez, meio que me colocaram à frente nesse processo. E eu acabei entrando no programa em 2018, trabalhei por 2 anos no Laboratório de Mídias Globais e Cultura, e foram 2 anos extremamente incríveis, assim. Eu sinto que parece que o MIT é sempre visto como, para a gente que estuda lá, é como se fosse um universo paralelo. Quando você está lá, você realmente esquece que tem um mundo lá fora, porque ali é o mundo em si. Então, esse processo todo, né, de crescer no interior de São Paulo até chegar ao MIT, foram muitas decepções, assim, muitas dores no caminho que eu tive que superar, mas acho que a resiliência me deu a habilidade para chegar lá, enfim, e hoje eu quero muito ajudar outras pessoas a também conseguirem o que planejam. Ivo. Obrigada, Iago. Obrigada. Bom, olá a todos. Queria agradecer também a oportunidade, me sinto muito honrado com o convite e, obviamente, é um prazer enorme poder compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou de Brasília, nasci e vivi lá minha vida toda antes de me mudar para Boston, e eu fiz minha graduação na Universidade de Brasília em Engenharia Civil. E eu tive muita sorte ao longo da minha vida toda de ter assim o acompanhamento e ter sido instruído e mentorado por pessoas que sempre me incentivaram muito a continuar meus estudos. Eu tive a sorte de ter 2 tios que são ex-alunos do MIT também e fizeram doutorado na década de 80, então eu sempre ouvi muitas histórias e, apesar de ter essa proximidade familiar, para mim sempre pareceu um sonho muito distante. Mas sempre tentei escutar os conselhos deles e durante a graduação, acho que talvez a gente volta nisso um pouco mais para frente, mas tentei me envolver sempre em algumas dessas atividades que fossem ligadas à parte acadêmica, não só fazer aulas. Iniciação científica, eu acho que foi um dos grandes diferenciais para mim, e sou muito grato a ter a mentoria do meu orientador na época, o professor Enio, que ele teve a oportunidade de estudar fora também, fez doutorado na Inglaterra e me ajudou a entender um pouco como seria a experiência de seguir em frente e fazer um doutorado. E basicamente foi isso. Ao longo desse meu caminho todo, eu tive bastante sorte de ter o contato com pessoas que tiveram essa experiência e, apesar de sempre, pessoalmente, até depois de entrar na universidade, sempre questionar se realmente eu pertencia àquele ambiente. Eu acho que é uma questão que basicamente todo mundo que está na universidade se faz essa pergunta. Mesmo após entrar, ainda me perguntava isso, mas eu acho que esse tipo de motivação de sempre acreditar que é possível faz toda a diferença. E como o professor Olsen falou, tem que aplicar. Realmente é o primeiro passo e vai, principalmente desse primeiro estágio de acreditar em que é possível. Maravilha. Vou começar então, Ivo, depois Iago, depois Carol. Ivo, você tem alguma dica de estudo ou dicas que você diz, poxa vida, eu fiz, foi assim que eu fiz, o que você gostaria de compartilhar assim para as pessoas? Tem alguma dica que você gostaria de dizer, faz assim, ou eu fiz isso, a questão do inglês, enfim, o que você gostaria? Eu acho que então vou conectar com o que eu exatamente tinha falado, que voltaria chegou a hora, então foi bem rápido, mas para mim realmente o que fez a maior diferença foi a experiência da iniciação científica. O lema da universidade em latim é mens et manus, que significa mente e mãos, e escutei isso durante meu tempo no MIT várias vezes, que é sempre a conexão entre a prática e a teoria. E realmente faz muita diferença você ter essa experiência de poder ver o que é de perto e
passar pela experiência de produzir cientificamente alguma coisa. Como o meu objetivo era o doutorado, e doutorado é basicamente o cerne é a pesquisa, apesar das matérias também, eu acho que no meu ponto de vista, o que fez mais diferença mesmo foi essa experiência de iniciação científica. Então, essa eu acho que seria a minha dica principal. Maravilha. Iago, que dicas você daria para candidatos sobre a escrita da carta de apresentação e outros essays que compõem o processo de seleção? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, mas que eu posso garantir que eu passei muito tempo tentando solucionar essa pergunta. Então, bom, vamos lá. Eu acho que a dica principal que eu diria é, primeiramente, se planejar com muita antecedência, né? Não é o prazo para enviar dia 15 de dezembro, não escreva dia 1 de dezembro. Você precisa de pelo menos uns 3 meses para pensar, rascunhar, voltar, refletir, apagar, editar, enfim. Você precisa realmente deixar o texto amadurecer nas suas mãos. Isso é uma coisa que leva tempo, e leva frustração, e leva também vários meandros que você precisa ultrapassar. E também é importante que nesse processo você se sinta motivado, assim, se você não tem interesse nenhum em escrever, se você se sente frustrado, enfim, tem que fazer isso, eu acho que não é um bom começo. Um bom começo é realmente você sente que você precisa escrever, compartilhar aquela informação no papel e fazer isso de formas criativas. Claro, cada um tem um processo criativo diferente. O que funciona para mim pode ser que não funcione para outras pessoas, mas o planejamento foi a parte central. O segundo passo, eu diria que é meio que mapear o que você quer fazer na pós-graduação, é se questionar o que eu quero fazer, por que eu estou me candidatando a um mestrado ou a um doutorado. Bom, tendo esses pontos claros, enfim, de campos de pesquisa de interesse, de objetivos de carreira e tudo mais a longo prazo, você consegue criar uma narrativa ao redor desses pontos. E essa narrativa é muito importante para os americanos que querem entender melhor de onde você veio, o que você fez, para onde você vai, como você está preparado para chegar lá. E isso é uma coisa que exige tempo, exige reflexão, e é muito um processo de autodescobrimento, que é muito legal. É claro, o processo chega a ser exaustivo muitas vezes, mas assim, você consegue parar a sua vida para refletir, e eu acho que isso tem muito valor, independente da resposta de admissão. Outro ponto, que acho que talvez é um erro que eu aprendi a superar estudando nos Estados Unidos, é não ficar só listando as coisas, né, na sua carta. Eu ganhei esse prêmio, eu fiz isso, eu sei ler mentes, eu sei me teletransportar e tudo mais. Você não precisa ficar se vangloriando tanto no texto, porque vão ter outras partes do application que você vai poder escrever sobre isso. O seu currículo, enfim, formulários, portfólio, etc., carta de recomendação. Então, é muito importante você tentar não só listar suas habilidades, mas articulá-las, né, de maneira que crie essa narrativa mesmo sobre você e por que esse programa, porque você tem interesse nesse programa, como esse programa traduz para o seu desenvolvimento de carreira. E acho que outra dica muito importante que eu tenho, e é uma coisa que exige tempo também, é meio que refinar essa visão a longo prazo, né? Por que você quer fazer pós-graduação? Como que esse programa vai permitir você desenvolver habilidades? Porque tem uma gama de programas. Nem todos os programas vão ter um foco acadêmico. Nem todos vão ter um foco estritamente profissional. Então, você precisa se autoconhecer para poder fazer o match correto e aplicar para os programas ideais. E iteração. Eu acho que é muito importante você passar tempo com a escrita e revisá-la sempre. Eu lembro que, para minha redação, eu escrevi acho que aproximadamente 3 meses, porque eu queria que tivesse uma introdução bem forte, uma conclusão bem forte, um objetivo bem claro, para quem começasse a ler no primeiro parágrafo já chamasse atenção. Então, uma coisa que demorou muito para eu superar essa fase. Então, eu editava muito. Eu lembro que eu editei até o último minuto para mandar o application. Tipo, eu tava, ai meu Deus, tem uma vírgula faltando aqui. Eu ia lá, corrigir e mandava. Então, tinha milhões de cópias salvas. E outra coisa, acho que 2 dicas finais. Converse com seus amigos sobre isso. É muito interessante, assim, passar no telefone e conversar. Olha, eu fiz isso, acha que faz sentido? Você que me conhece há muito tempo. Talvez você pode pegar novos insights nesse processo. E por último, fuçar a internet para achar outras cartas de apresentação que foram escritas no passado. No manual que a gente preparou com o MIT Brasil, tem alguns links de algumas cartas que vocês podem olhar, e realmente ver cartas de outros candidatos meio que ajuda você a pensar como que você pode se vender e se articular dessa forma também. Perfeito, Iago. Carol, dicas para quem não tem inglês fluente, nem dinheiro para pagar os cursos tradicionais, como que você fez o seu hack? E você tem alguma dica para estudantes com interesses e trajetórias mais interdisciplinares como a sua? Com relação ao inglês, eu cheguei, acho que há uns 20 anos sem ter feito nenhum curso de inglês, mas eu era autodidata, então procurar ler, né? Tentar ler. Eu sei que é difícil, mas vai aos pouquinhos.
Assim que eu comecei a trabalhar, fui fazer um curso para melhorar a conversação, apesar de já ter um nível de inglês razoável. E uma coisa que é uma dica muito boa é você se engajar num grupo de alguma coisa que você gosta muito e usar esse grupo para treinar o inglês, né? No meu caso, por exemplo, Harry Potter Games era algo que eu gostava muito. Eu usei esses grupos para treinar o inglês, entrar em chats e conversar, ler bastante sobre isso. Acho que isso ajuda bastante a treinar. E a parte do inglês é muito importante para brasileiros. Eu conheci alguns no MIT que ficavam muito inseguros com o seu inglês. É importante saber que no MIT você tem que saber se comunicar, mas ninguém está prestando assim extrema atenção para o quão perfeito o seu inglês é. O importante é você saber comunicar aquela ideia. Se você comete alguns erros, o sotaque é ruim, tudo bem. Ninguém está julgando você tanto assim, né? É uma comunidade internacional, tem milhares de sotaques diferentes e níveis diferentes de inglês. O importante é entender os textos, principalmente, né? Os textos e as aulas, saber se comunicar e saber interagir. E com relação às trajetórias interdisciplinares, eu diria que você tem que começar, assim, se você está interessado no Media Lab especificamente, o Media Lab está interessado em saber aonde você quer chegar e o que você tem para trazer de novo, né? Então, esse trabalho de criatividade, de buscar fazer coisas novas e sempre buscar inspiração na vida, em coisas diferentes da vida, é algo que vai enriquecer o seu currículo. Você não precisa ser uma pessoa aprofundada em uma área só. Quanto mais você mostra que você consegue trazer relações, trazer áreas diferentes na sua vida e do conhecimento humano para criar novas ideias e novas formas de interação entre tecnologia e seres humanos, isso vai ser um ponto positivo no seu currículo. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui, antes da gente continuar com as outras perguntas, que eu não saberia responder, que fala assim, tem alguma dica, e aí, Brad, também fica à vontade para responder se você souber, tem alguma dica de como preparar um projeto de pesquisa relevante para aplicação para o MIT? Existe a possibilidade de orientação de algum professor, aluno nesse processo? Precisa ter um projeto de pesquisa? Acho que é muito específico para o programa que o Luiz Felipe está interessado, que eu acho que é em logística. Eu não sei se... Como foi? Acho que no doutorado para você já precisava ter um projeto para apresentar, não, né? E vocês no mestrado? Ivo, você? Bom, posso começar. Para mim não foi necessário ter um projeto de antemão. Eu acho que uma dica importante é sempre, seguindo a linha que o Iago colocou de tentar entender o que você quer fazer, é procurar também saber mais sobre o que os professores que estão na universidade estão fazendo, quais são os campos de pesquisa, quais são os tópicos de pesquisa que eles estão interessados, procurar por publicações, com certeza todos têm um perfil com a lista das publicações mais recentes e mais relevantes, e dali você pode tentar começar a fazer um networking. Para mim não aconteceu, tentei falar com o meu orientador, quem acabou sendo meu orientador várias vezes, mas infelizmente não tive como conectar com ele antes de ser aceito, até mesmo depois. Sempre difícil a questão de e-mails, mas totalmente compreensível. Mas, assim, se possível, com certeza ajuda bastante para começar a construir essa relação. Mas eu acho que o projeto de pesquisa em si, talvez tenha algum outro departamento que precise, eu acho que, em geral, não é necessário. Mas começar a pensar nesse tipo de direção a tomar faz muita diferença. Quem mais tem alguma coisa para acrescentar? No mestrado, especificamente, eu vou falar especificamente da minha experiência no Media Lab, que é o que eu conheço mais, mas lá eles estão interessados em que você venha como quase uma folha em branco, apesar de você ter essa experiência em várias áreas, né? Então, a ideia é que você vai construir o seu mestrado lá. Mas tem alguns grupos diferentes, tem alguns grupos um pouco mais específicos, por exemplo, um grupo mais focado em próteses biomecânicas, que tem um foco bem específico, como falei, e esses grupos procuram pessoas com aquela especialidade específica, né?
Mas, no geral, dependendo do grupo, são mais ou menos 27 grupos de pesquisa no Media Lab, talvez um pouco mais agora. Uma parte, isso é uma dica muito importante de application, né? Quando você for se candidatar, busque conhecer o grupo que você vai se candidatar ao máximo. Leia as pesquisas que aquele grupo publicou, entenda onde esse grupo quer chegar para que a sua application, a sua candidatura seja direcionada. Você saiba que você vai ter um mestrado bom para você também, né? Que você vai trabalhar em algo que você quer. Como era a sua rotina de estudo e pesquisa no Media Lab, Carol? Que era um dia típico no Media Lab, se é que existe? O Media Lab é bem atípico. Uma das coisas mais interessantes do Media Lab é que você tem contato com pessoas incríveis de cada área de pesquisa, pessoas das humanidades, da pesquisa espacial, marinha, enfim. E tem esses convidados e vários eventos que acontecem no Media Lab quase semanalmente. Então, às vezes você está fazendo um trabalho, lendo algum artigo, e você recebe uma notificação de que tenha um especialista muito importante para você, que você não pode perder, mesmo que não seja da sua área, né? Como nós gostamos de conhecimento e ciência, a gente acaba saindo, e isso é muito encorajado no Media Lab. Então, não tem muita rotina, mas tem algumas coisas que são esperadas, né? Você tem que fazer 2 a 3 disciplinas por semestre, e o resto do seu tempo é direcionado a ser um estudante pesquisador, que é um assistente de pesquisa, digamos assim, porque todos os alunos no MIT Media Lab são assistentes de pesquisa e recebem para isso. Então, todo mundo tem bolsa e ninguém paga tuition também, a anuidade. Então, você é um assistente de pesquisa, então parte do seu tempo vai ser direcionado a estudar nas disciplinas do Media Lab ou fora do Media Lab. Eu fiz algumas no MIT em geral, e parte a ajudar o seu orientador a levar para frente a pesquisa. A mesma pergunta para o... Sim, Brad. Eu quero adicionar um ponto e enfatizar o que o Ivo e a Carol falaram. Essa coisa de selecionar um orientador antes de chegar no MIT é específico para alguns departamentos. Alguns, eles requerem que você selecione um orientador com antecedência. Essa é uma condição de ingressar-se na universidade. Mas outros, eles não requerem isso, até eles não permitem. Então, esses departamentos, provavelmente, essa é a experiência do Ivo, porque no meu departamento, ninguém quer responder para os candidatos, porque eles têm que ingressar-se antes do que ser aceito no meu grupo. Então, eu não posso fazer nenhuma determinação sobre esse relacionamento de pesquisa antes do que eles candidatarem-se. Então, por isso, você tem que identificar o programa do interesse, tem que entender o sistema. Se for necessário, mais ou menos, formar um relacionamento com o orientador com antecedência, ou se esse programa é estruturado para aceitar os candidatos sem orientador. E acho que na ciência e na engenharia mecânica, eles têm que identificar um orientador mais cedo, eu sei. Outros, meu departamento, eles têm, acho que, 3, 4 meses depois do começo do semestre para identificar um orientador. Esse é um sistema mais demorado, mas é outro sistema. Eles, mais ou menos, fazer compras por orientador depois de chegar na universidade. É mais ou menos isso. Talvez dê mais certo fazer a compra pelo orientador enquanto está na universidade. Acho que ver se o santo bate ali. Ivo e Iago, vocês querem falar alguma coisa desse aspecto? Eu gostaria de complementar por dizer que, caso você não consiga se conectar com um potencial orientador, como o professor Olsen mencionou, talvez às vezes não é nem necessário, eu sugiro contatar os alunos de pós-graduação no departamento. Então, por exemplo, eu lembro que eu fui no departamento de no Media Lab, em estudos comparativos de mídia, e eu olhei todos os grupos
E eu vi o perfil desses alunos lá, eu vi que tipo de pesquisa eles fizeram na graduação. E eu contatei alguns deles e tive até a oportunidade de fazer uma chamada no Skype com uma delas, uma aluna do México, que me deu vários insights de como aplicar, do que não fazer e tudo mais. Então, é meio que stalkear os alunos atuais também, e os alunos do MIT, acho que são geralmente muito dispostos a conversar com alunos interessados. É claro, como o tempo lá é muito limitado, a gente não tem muito tempo para fazer as coisas, mas sempre que abre uma janela, é sempre útil, sempre interessante conversar com potenciais alunos. Só adicionando um detalhe, além dos alunos, que eu acho que é muito importante falar com os ex-alunos, cada professor, pelo menos no Media Lab, tem um assistente administrativo, e geralmente esse assistente administrativo vai filtrar as tentativas de conexão com esse professor. Então, é importante que, se você vai entrar em contato com o professor, tem que ser alguma coisa direcionada, né? Você tem que mostrar que tem alguma coisa a contribuir, não é só, ei, me dê uma vaga. Tem que ter feito o dever de casa, né? Isso que eu falo. Faça o dever de casa. Os alunos que alunos e alunas interessados em vir para o MIT e entram em contato comigo, quanto professores pesquisadores que querem estabelecer relacionamento com os professores. Eu acho todo mundo fazendo a pesquisa e fazendo uma coisa muito direcionada, tem muito mais possibilidade de ter uma resposta, enfim, de realmente engajar as pessoas, vamos dizer, sim, essa pessoa está interessada, sabe do que está a gente fazendo, já fez a conexão entre o perfil dela, interesse dele ou dela com o que a gente faz, então já está num outro nível de conexão, né? Acho que tem uma pergunta aqui do Guilherme Nascimento, diz assim, o que o MIT mudou na vida de vocês após passarem por lá? Quer começar, Ivo? Nossa, a resposta eu acho que é bem longa, porque eu acho que mudou tudo, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Eu acho que é uma experiência transformadora em todos os sentidos, porque apesar de já ter alguma certa exposição antes de vir para cá sobre algumas coisas, chegando aqui realmente é uma outra visão completamente diferente do mundo como um todo. A universidade te proporciona a oportunidade de conhecer pessoas de realmente todos os cantos do planeta que ajudam a entender diferentes pontos de vista, diferentes culturas, e no aspecto profissional também, eu acho que para mim fez uma grande diferença entender que áreas completamente diferentes podem estar muito conectadas. Conexões que não são nada óbvias, são totalmente possíveis e até mesmo são as melhores soluções para problemas que provavelmente não tem nem solução. Então, assim, eu acho que é uma resposta que eu posso continuar por algumas horas, mas mudou bastante e realmente me transformou tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Iago, você? Bom, para mim, eu acho que é muito alinhado com o que o Ivo disse. O MIT é uma instituição global, então, independentemente de onde você for parar, todo mundo vai saber que você estudou no MIT e que isso carrega um peso para sempre. E fazer parte de uma rede de pessoas engajadas, desde a ciência, do empreendedorismo, enfim, de diversas áreas, acho que cria realmente Você sente um poder não só de construir sua carreira, mas também tipo, de devolver para a sociedade, para o seu país de origem, tudo que você obteve, enfim. No MIT, eu diria que uma coisa que abriu muito os meus olhos foi realmente essa questão da interdisciplinariedade somada à inovação. E tudo isso acontecendo dentro de um ambiente extremamente global. Assim, tem pessoas literalmente do mundo inteiro, então o seu sotaque não é visto como algo ruim, assim, você aprende a superar aquela síndrome do impostor, de, nossa, esse lugar é para mim, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, olha ao meu redor, todo mundo parece super incrível. Mas, no fim das contas, o MIT tem também uma certa... um ambiente bem descontraído, eu diria. Então, tem muito essa questão de todo mundo ser meio criativo, tem vários tipos de festa. Os alunos do MIT sabem se divertir também, e criam isso de diferentes maneiras, desde criar festas com artifícios, sei lá, de tecnologias que você acha, tipo, nada a ver, mas, assim, faz super sentido, e até mesmo de criar conexões ao redor do mundo. Então, isso me ensinou muita coisa e mudou minha vida, né? Eu queria até ler uma frase que, quando eu fui visitar o MIT pela primeira vez, eu fui no museu local, e tinha uma frase, assim, que acho que captura um pouco o espírito do MIT, como que o MIT impacta quem estuda lá. Diz assim:
Os humanistas precisam ser educados com um profundo apreço pela ciência moderna. Cientistas e engenheiros, por outro lado, precisam mergulhar nas mais variadas formas de pensar humanisticamente. E todo o aprendizado deve estar ligado a uma ampla preocupação com os efeitos complexos da tecnologia em nossa cultura em evolução. E acho que, então, independente do curso que você faz, independente da carreira que você escolhe, o MIT traz isso. E essa responsabilidade também que você tem que depois devolver para a sociedade de alguma forma. E isso é transformador, assim, tanto que eu até falei para a Carol hoje, tipo, nossa, estou até com saudade de ser aluno, porque você se gradua e você sente que você queria voltar, enfim, apesar de serem anos muito estressantes, difíceis muitas vezes, mas também é muito divertido e é muito recompensante depois. Sou eu, né? O que mudou? Bom, eu acho que está em curso do que mudou, já mudou muito. Uma das coisas mais importantes que mudaram é que eu sempre tive esse perfil multidisciplinar e eu não encontrava muito onde utilizar esse perfil, né? Eu aprendi tecnologia, programação eletrônica como autodidata, estudei comunicação e design academicamente, mas eu sempre tive interesse em várias áreas diversas, biologia, matemática, enfim. E eu acho que foi importante vir para o MIT, especificamente para o Media Lab também, e encontrar pessoas muito parecidas comigo, que têm o mesmo tipo de dedicação assim, a várias áreas diferentes. Saber que existe um lugar para essas pessoas. E eu acho que também me deu a possibilidade de me dedicar agora, eu estou conseguindo me dedicar agora a coisas que eram muito importantes para mim no campo social, por exemplo, a poder fazer doações, ser voluntária, trabalhar com coisas que antes eu não conseguia porque eu estava muito focada em ganhar meu dinheirinho e também trabalhar com tecnologia. Perfeito. E agora a gente respondeu algumas perguntas. Quem eu não tiver tido a oportunidade de responder as suas perguntas aqui, escreve para o alcance@mit.edu. A gente vai tentar responder as perguntas todas. Agora eu já vou falar um pouquinho só, né, nesses próximos poucos minutos que ainda temos, sobre as oportunidades de bolsa, né? Então, como que você faz para aplicar para a bolsa da fundação da Lehman Fellowship? Você precisa ter sido aceito já no MIT num programa. E, por enquanto, as bolsas da Lehman Fellowship, elas são para quem tem algum tipo de interesse em algum aspecto de educação para trazer de volta esse conhecimento para implementar no Brasil. Então, assim, a ideia é que pode ser educação, tecnologia em educação, política educacional, e por enquanto ainda é isso, e a gente vai fazer uma nova. Então, as pessoas que aplicarem agora, que se candidatam agora, são selecionadas entre dezembro, janeiro, fevereiro, elas escrevem e aplicam para a bolsa até dia 1º de abril. Então, a 1º de abril de 2021 vai ser o prazo para as bolsas de quem vai começar em setembro de 2021, porque o ano acadêmico começa agora em setembro, né? E então seria para quem vai começar em setembro de 2021. Mas como a gente falou, né, Brad, você pode falar um pouquinho mais dos prazos para as bolsas dos departamentos, e a mesma coisa com as bolsas dos departamentos. Você precisa ser aceito primeiro, então aplica. Você quer falar um pouquinho? Os prazos dependem da bolsa. A maioria dos prazos das bolsas são alinhados com o processo de candidatura para ser aceito no departamento. Esse departamento da ciência e da engenharia, eles escrevem a carta de compromisso para o aluno com os termos do ingresso da universidade. Normalmente, essa carta tem um compromisso da bolsa, mas sem especificar a fonte da bolsa. Normalmente, essa fonte é o projeto do orientador. Se for necessário selecionar um orientador com antecedência, normalmente esse orientador tem que garantir a bolsa do aluno nessa situação.
a universidade também tem outras bolsas. Tem algumas bolsas para os calouros de pós, bolsas especiais dos doadores, por exemplo, algumas bolsas para pessoas estrangeiras, algumas bolsas para pessoas, primeira pessoa na família para ganhar um pós, um doutorado, ou seja, um mestrado. E as universidades, elas selecionaram dentro do grupo dos candidatos, alguns candidatos mais destacados para entrar na competição para essa bolsa dentro do MIT. E depois dessa competição, eles informam os candidatos sobre a seleção por essa bolsa especial. Mas para nós, na engenharia e na ciência, mesmo que você não seja selecionado, ainda você recebe uma bolsa do professor pelo projeto de pesquisa. Outros departamentos, outras escolas têm que receber esse outro tipo de bolsa. Outros departamentos, eles garantem a bolsa, mas às vezes eles satisfazem esse requerimento por bolsa de TA. Então, eles querem que você serve como TA por 2 semestres, um semestre, mais ou menos isso, como parte do seu contrato de pós lá na universidade. O sistema é muito variável. O melhor jeito de aprender um pouco mais é ler a página do departamento do interesse para você. Exato, essa acho que é a maior dica, acho que também para a gente, inclusive foi por isso que o Iago e a gente montou esse guia também em português. Obviamente isso não vai responder todas as perguntas e vocês vão precisar fazer o dever de casa, né, como a gente já indicou, mas pelo menos está em português. Aquelas pessoas que ainda não estão com português, né, estão começando a aprender, estão se dedicando ali, já podem ter informação crucial para começar a se preparar. Né? Eu imagino, eu espero que muitos de vocês que estão assistindo a gente ou que vão assistir no futuro estejam agora, talvez, no ensino médio e estejam já planejando vir para fazer a pós depois da graduação. Algumas pessoas me perguntaram, mas é possível mesmo ir direto da graduação para o doutorado no MIT? É possível. Agora, o que a gente tem visto dos exemplos dos alunos que fizeram graduação no Brasil é que alguns fizeram um sanduíche de 1 ano no exterior, pegaram esse conhecimento de como se trabalha no exterior e aí sim aplicaram para o doutorado, porque tem uma diferença grande de metodologia, de forma de fazer pesquisa. Isso a gente viu alguns alunos que conseguiram entrar no doutorado no MIT, mas eles fizeram 1 ano do Ciências Sem Fronteiras à época, no departamento. O professor conheceu, disse, quero você de volta, e já vai entrar da graduação direto no doutorado. Então, é porque é possível, agora a gente tem que encontrar esses mecanismos para trazer, né, os jovens brasileiros, as jovens brasileiras, para terem essa experiência, esse ínterim, esse né, essa coisa que, no final das contas, também apresenta vocês aos pesquisadores e professores, para daí sim a porta já está meio que você já põe ali o pezinho e deixa a porta entreaberta. E eu queria falar um pouquinho, na verdade, antes da gente concluir, temos ainda poucos minutos, que o MIST MIT Brasil é um programa que até então tinha sido muito do MIT para o Brasil. Ainda é isso, porque esse é o mandado do programa, a conexão de alunos e professores do MIT com o Brasil. Mas a gente tem trabalhado muito, em especial com a liderança do professor Olsen, em pensar formas de que a gente vire de verdade um MIT Brasil, que não seja só um MIST, né, daqui do MIT para o Brasil, mas que o outro lado da moeda também aconteça. Já acontece porque já tem pessoas que sabem alguns caminhos e se aplicam para os mestrados e doutorados, mas a gente quer criar uma comunidade cada vez mais robusta de brasileiros no MIT e brasileiros que estão de volta ao Brasil, que tem o grupo de ex-alunos, que é muito forte. Então, assim, como que a gente consegue também alcançar outras regiões do Brasil que não estão tão representadas nesses grupos de alunos que estão aqui? Então, correr atrás dos talentos que estão na região Norte e Nordeste, para que vocês todos representem o Brasil aqui fora
e nós todos representemos o Brasil e também voltemos a trabalhar com o Brasil para a gente continuar fazendo com que o nosso país alcance o potencial, porque é isso que a gente quer, né? Então, eu queria muito que vocês dessem, assim, as últimas palavras de encorajamento antes de eu fazer um fechamento para a gente encerrar. Carol, você primeiro. Botei você no holofote agora. Eu gostaria de direcionar esse encorajamento para as pessoas que vêm de escola pública, para as pessoas que acham que não vão conseguir, e para aqueles que já tentaram e fracassaram. Tentem de novo, o erro é aprendizado, e se não der certo, tenha certeza de que no caminho você fez as coisas que você realmente queria, então isso vai ser só vantagem para você, mesmo que você não entre, você vai ter essa história, tudo que você buscou até lá vai ser útil para você. Acho que é isso. Iago. Fica até difícil complementar isso, porque a Carol falou exatamente, eu acho que o sentimento que todos nós compartilhamos. Acreditem no potencial de vocês. É possível. Há muito mais recursos hoje em dia do que tinha 10 anos atrás. A informação hoje se encontra na internet. A gente está trabalhando com esforço para diminuir as barreiras. Peçam ajuda. E eu acho que o mais importante de tudo é cultivar resiliência. Muitas vezes, principalmente para quem mora fora do eixo Rio-São Paulo, ou para quem vem de escola pública, ou vem de realidades socioeconômicas mais vulneráveis, é muito fácil deixar passar. É muito fácil desistir, porque acaba sendo meio que o status, o modo operandi de como as coisas funcionam. Eu sugiro, divida um sonho com outras pessoas que acreditam em você, encontre mentores. Eu lembro que grande parte, por eu ter conseguido chegar lá, foi porque eu tive excelentes professores que acreditaram em mim, que de alguma forma me motivaram, tiveram essa propulsão para que eu pudesse, enfim, atingir novos voos, encontrar novos horizontes. Então, não deixar a motivação passar pelas suas mãos e sempre saber que há pessoas, te garanto que há pessoas com realidades parecidas. E quando você encontra essas pessoas, você fala, nossa, é possível. E isso faz toda a diferença depois. Obrigada, Iago. Ivo. Ficou ainda mais difícil para mim adicionar qualquer coisa. Realmente, eu acho que a mim cabe me juntar ao coro da Carol e do Iago e realmente reforçar essa mensagem de que o principal é romper a inércia inicial, de pensar que não é possível, que está fora do alcance, e realmente o esforço inicial, apesar de parecer muito, como a Carol disse, é recompensador de uma maneira ou de outra. E as coisas não vão acontecer, é a velha história do clichê de que o não a gente já tem por não tentar. Então, o principal mesmo é arranjar forças para começar. E do mesmo jeito que as coisas têm um pouco de dificuldade no começo, começam a acontecer mais fáceis depois que tem um pouco de momento e o processo inteiro começa a ficar mais claro e as coisas começam a conectar. Então, realmente o principal é a motivação para começar. Brad, last but not least. Com certeza, eu concordo com o Ivo, com a Carol, com o Iago. Quando eu passei o ano do sabático no Brasil, fui impressionado com a quantidade de talento e a criatividade do povo brasileiro. É muito impressionante as coisas que as pessoas fazem no Brasil. E, às vezes, sem os recursos que as pessoas têm aqui, nos Estados Unidos. Então, fica mais impressionante os acontecimentos lá. Então, para mim, eu tenho certeza que muitos de vocês têm a habilidade, têm a criatividade, têm a inteligência para ter sucesso aqui no MIT. E quero ver vocês aqui. Você tem que encontrar, acho que a dica de Iago foi bom, tem que encontrar os mentores no Brasil, na sua vida, para te ajudar. Isso é muito importante. E esses mentores podem dar um conselho para vocês, para identificar a oportunidade, para proceder passo por passo, para avançar. Não é possível pular muito, mas
prosseguir passo por passo. E depois de alguns passos, você pode alcançar esse tipo de oportunidade, com certeza. Tem a habilidade e quero fechar com a frase, a porta está aberta. Ou não, seja, a porta é aberta. É isso. Maravilha. Então, queria agradecer muito à Fundação Lehman, a todo mundo que organizou o Alcance, na pessoa do Léo Correia, a todos que organizaram esse evento, na pessoa do Gusti, da Bia, do Walter, Aldo. E a gente fica aqui, né? Vocês querendo saber mais, escrevam para alcance@mit.edu. Alcance@mit.edu. E vocês podem ficar em contato com o programa através das nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, e a gente vai tentar organizar, a gente tem vários planos aí para tentar organizar algumas coisas de mentoria, e eu imagino que a Fundação vai mandar um e-mail para quem se inscreveu para o evento, com, imagino que alguma avaliação, e também nesse e-mail a gente ele já tem o link do guia. Então vai ser um documento vivo que vai ficar né, todo mundo vai ficar trabalhando dentro do MIT atualizando esse documento, não vai ser um PDF, vai ser um link que vocês podem visitar, e está tudo em português para quem está começando a aprender inglês já conseguir saber meio que o caminho das pedras. É isso, queria agradecer muito e fiquem bem, e estamos esperando seus e-mails no alcance@mit.edu.